A água é fundamental para a vida no planeta Terra. Ela tem um papel importante na composição das plantas e dos animais. Mais de 2/3 da superfície da Terra são cobertos pela água, mas apenas 0,6% são água doce em estado líquido. É pouco, muito pouco. De 1950 até os dias atuais, o gasto de água no mundo triplicou. Hoje, a população da Terra já passa de 6 bilhões de habitantes e continua crescendo. E a água, além do consumo humano, é essencial na industrialização, na geração de energia e na produção de alimentos. Atualmente, mais de 1,2 bilhão de pessoas têm menos água do que precisam. Para agravar mais ainda o problema, a poluição da água vem aumentando em todo o mundo, reduzindo ainda mais as reservas que já são poucas. Quando a moeda é H2O, o Brasil é a nação mais rica do mundo, com 8% das reservas hídricas do planeta. O problema é que este tesouro está mal distribuído aqui também. A bacia amazônica, com apenas 5% da população, concentra 80% da água doce do país. Os outros 20% abastecem 180 milhões de brasileiros. Essa desigualdade provoca sérios problemas em muitas regiões do Brasil. Sorocaba nasceu na beira de um rio que a batizou e foi fonte de vida para o lugarejo. Saneamento básico é uma das prioridades da administração municipal. Mais de 99% da população recebe água tratada. A captação acontece nessa pequena represa a 1,5 km da barragem de Tupararanga. A água entra nessas 4 adutoras e, por gravidade, percorre 14 quilômetros até chegar nesta estação de tratamento de água. A ETA Cerrado é a principal unidade de tratamento e distribuição do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba. Estas outras 2 adutoras trazem água do córrego Ipaneminha. Com a ajuda de bombas, a água percorre 5,5 km até chegar na ETA Cerrado. Esse manancial serve de reforço para abastecer a cidade nos dias de consumo elevado. Esses 2 mananciais garantem necessidade de captação até o ano 2015. Alimentada por essas 6 adutoras, a ETA Cerrado pode tratar até 2.200 litros por segundo e está sendo preparada para ampliar essa capacidade. O tratamento acontece em 4 etapas. Primeira etapa, adição de produtos químicos, que acontece na calha logo na chegada das adutoras. A água recebe policloreto de alumínio para floculação, cloro para eliminar matérias orgânicas e outros metais, e flúor para ajudar a combater as cáries. Por litro é uma pequena quantidade de cada elemento, mas como é muita água, a ETA Cerrado gasta por mês 200 toneladas de produtos químicos. Segunda etapa, a água vai através de canais até os floculadores, onde acontece a chamada mistura lenta. O policloreto de alumínio reage com a alcalinidade da água e forma pequenas partículas gelatinosas que vão atrair as impurezas. Terceira etapa. Os flocos já formados perdem a velocidade nos tanques de decantação e, com o peso das impurezas, afundam e deixam limpas as camadas superficiais dos decantadores. Pelas calhas, a água da superfície chega até os filtros para a 4ª e última etapa do tratamento. São 16 filtros compostos por 7 camadas de material. A primeira, de antracito, que retira gosto e odor da água. 3 camadas de areia de diferentes tamanhos filtram eventuais impurezas e flocos. E, por fim, 3 camadas de pedra evitam que a areia saia dos filtros.
Os 4 reservatórios da ETA Cerrado têm capacidade para armazenar 14.950 metros cúbicos. Sorocaba também conta com a Estação do Éden, que capta a água do reservatório do Ferraz. A ETA Éden trata 190 litros por segundo e atende os bairros de Aparecidinha, Cajuru e Éden, além da zona industrial. Os bairros distantes são atendidos por poços profundos que têm suas águas cloradas antes de serem distribuídas. Para garantir a qualidade da água, técnicos do SAI coletam amostras nos mais diferentes pontos da cidade. As amostras são rigorosamente analisadas nos laboratórios das ETAs. São mais de 12 mil análises mensais que verificam as condições físicas, químicas e bacteriológicas da água que abastece Sorocaba. Para explicar como essa água chega aos mais diferentes pontos da cidade, é preciso a ajuda de um mapa de Sorocaba. Por gravidade ou com utilização de bombas, às vezes recorrendo às duas formas, anéis de adução do SAI alimentam reservatórios instalados em 20 centros de reservação. Alguns centros possuem reservatórios elevados para que a água tenha pressão para chegar nos pontos mais altos da região. Os centros de distribuição com seus reservatórios são a ponta do iceberg, a parte visível desse esforço para tratar e distribuir água para toda a cidade. A partir daí, essa aventura acontece por debaixo da terra. Por dentro de uma malha de aproximadamente 2.800 quilômetros de tubulações. Mais de 168 mil residências e estabelecimentos, distribuindo mais de 5 milhões de metros cúbicos de água por mês. Todos os centros de distribuição de água da cidade são interligados. Essa comunicação permite uma redistribuição das reservas para evitar a falta da água nos bairros nas horas de pico ou em caso de algum problema na rede. Para evitar perda e reduzir possíveis falhas no sistema de abastecimento, o SAI informatizou toda a operação de processo de macro-distribuição da água. As válvulas de entrada e saída e os conjuntos de bombas dos reservatórios são comandados através de computadores na sede central. A telemetria garante a operação e o controle total dos centros de distribuição. É possível saber, por exemplo, em tempo real, a quantidade de água que existe no reservatório e a velocidade com que ela chega e está sendo consumida. O atendimento de emergência do SAI funciona 24 horas por dia. Através do telefone 0800 7701 195, a população entra em contato com os plantonistas. A central de rádio aciona a equipe mais próxima, que se desloca rapidamente para atender ao chamado. Sempre que necessário, os homens e as máquinas do SAI estão na rua fazendo reparos nas redes de água, esgoto e drenagem. Agora você já sabe que atrás desse pequeno gesto existe uma grande obra e o trabalho de muita gente. Também sabe que a água tratada nas torneiras evita algumas doenças, é mais saúde e mais qualidade de vida. Então chegou a hora de ter uma conversa olho no olho. Vamos falar de desperdício. Coisas assim, do tipo ficar brincando debaixo do chuveiro, deixar a torneira aberta enquanto faz a barba, lavar a calçada com jato d'água, descargas desreguladas, vazamentos. Para se ter uma ideia do volume de água desperdiçada, uma torneira pingando perde 46 litros por dia. Já um filete d'água perde aproximadamente 500 litros num só dia. Quem perde é a cidade e quem paga a conta é o consumidor. O SAI está fazendo a parte dele, captando e distribuindo água tratada. Cada cidadão tem que colaborar evitando todo e qualquer tipo de desperdício. A água que vai para o esgoto também é assunto do SAI. Ele é responsável pela coleta, afastamento e tratamento do esgoto da cidade. O sistema funciona assim. O esgoto entra no ramal de ligação que vai da casa até a rede coletora. As redes coletoras estão ligadas aos interceptores,
localizados nos fundos de vale, geralmente beirando os córregos. Por sua vez, os interceptores conduzem os esgotos até os emissários, que são ligados às estações de tratamento. Sorocaba está entre os municípios brasileiros com as maiores taxas de serviço de coleta e afastamento de esgoto. 97% dos sorocabanos contam com este benefício. É mais do que o dobro do índice da região sudeste do Brasil, que beneficia em média 41% da população. São mais de 1.600 quilômetros de tubulações que atendem mais de 150 mil residências e estabelecimentos. A Prefeitura de Sorocaba, através do SAI, vem desenvolvendo desde o ano 2000 um plano de saneamento do rio Sorocaba, que é formado pelos ribeirões Sorocaba-Mirim e Sorocaba-Sul, no município de Ibiúna. O rio Sorocaba tem 227 quilômetros de extensão e é o maior afluente da margem esquerda do rio Tietê. A bacia do rio Sorocaba tem 5.269 quilômetros quadrados e abriga 24 municípios, onde vivem mais de 1 milhão de pessoas. Sorocaba, o quinto polo de investimentos do estado de São Paulo, é a cidade líder da região. A primeira etapa do programa de saneamento do rio já está pronta. Nos últimos anos, o SAI implantou coletores troncos e interceptores ao longo dos fundos de vales e margens do rio Sorocaba, dos córregos e riachos da cidade. Estas obras sanearam dezenas de cursos d'água, reduzindo o risco de doenças. Outra importante obra já concluída é a Estação de Tratamento de Esgoto Sorocaba 1, que desde 2005 vem tratando 50% do esgoto produzido pela cidade. São 50 milhões de litros de esgoto tratados diariamente, devolvendo a água limpa ao rio Sorocaba. Atualmente, estão em andamento as obras que vão completar o sistema de esgoto de Sorocaba. Mais emissários, novas estações elevatórias e outras estações de tratamento em construção. O plano de despoluição do rio Sorocaba é ambicioso. 20 mil metros de emissários nas duas margens do rio, 12 estações elevatórias e 7 estações de tratamento de esgoto. Esse sistema projetado para tratar aproximadamente 1.400 litros de esgoto por segundo tem seu custo estimado em 150 milhões de reais. Outro serviço prestado pelo SAI desde 1997 é a construção, operação e manutenção da rede das galerias de águas pluviais, um trabalho que começa com a captação das chuvas nas bocas de lobo. Essa água é direcionada através de tubulações para os córregos e riachos da cidade. O SAI também cuida da limpeza e desassoreamento dos córregos e do rio Sorocaba para evitar inundações. A população pode e deve colaborar, não jogando lixo e entulho nas ruas e nos córregos. Deixar as bocas de lobo e os leitos limpos ajuda muito no escoamento da água das chuvas. Assim, os moradores são parceiros do SAI, que está investindo na canalização e manutenção dos córregos e na construção de bacias de contenção para minimizar o problema das enchentes. Sorocaba está pagando uma dívida histórica com o rio, que foi o berço do município, e o rio vai retribuir, tornando a cidade mais bonita e mais saudável. O rio Sorocaba voltará a ser uma área de recreação e lazer, como no tempo dos nossos avós. Agora, você já conhece a longa viagem que a água faz até chegar tratada nas torneiras. Sabe também o compromisso que a cidade assumiu com o saneamento do rio Sorocaba, devolvendo limpa a água que tomamos emprestada. Preservar o rio é garantir qualidade de vida para todos. É um compromisso com o futuro.